Antes de começar a aula, para um minutinho e clica lá no joinha, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, vai me ajudar demais, gente. Não esquece não, faz isso porque você me ajuda a produzir mais conteúdo e fazer o que eu mais gosto, que é dar aula. Oi pessoal, meu nome é Juliette, esse é o canal Me Ajuda Aí, com mais uma aula de biologia para vocês. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. A gente vai entender como é que funciona esse sistema respiratório. Para não ficar tão cansativo, eu vou dividir essa aula de sistema respiratório, tá? E aí a gente vai completando o nosso conhecimento ao longo das aulas que eu for postando, ok? Então vamos lá. Sistema respiratório. O sistema respiratório, para a gente entender primeiro, né, o que é um sistema, a gente precisa entender como é que a biologia estuda, né? A biologia sempre começa estudando do menor até ela chegar no macro, até ela chegar no maior. A gente vai começar o nosso estudo de biologia sempre na menor parte, que é a célula, né? Célula é a menor parte de um organismo vivo, então a gente vai começar de célula. E aí, a partir de célula, a gente vai ter várias células juntas e essas células têm o mesmo padrão e vão desempenhar a mesma função. Células que têm o mesmo padrão e desempenham a mesma função, quando se juntam, formam o que a gente chama de tecido. E vários tecidos diferentes vão formar o que a gente chama de órgão. E o sistema é um conjunto de órgãos, então a gente tem vários órgãos juntos trabalhando para formar um sistema, né? Então o sistema respiratório é composto por várias partes, o sistema cardiovascular é composto por várias partes e assim por diante, tá? Vamos focar hoje então no sistema respiratório. Para a gente começar a estudar sistema respiratório, a gente precisa entender qual é a função do sistema respiratório, né? A função do sistema respiratório é a absorção de gás oxigênio para o organismo. Mas por que a gente precisa de gás oxigênio? Para que a gente precisa absorver oxigênio? Simples. Se a gente não tivesse oxigênio no organismo, a gente não conseguiria fazer respiração celular. Lembra que a gente falou de respiração celular em umas aulas passadas? Respiração celular, ela é responsável pela fabricação de energia. Então, para que a gente obtenha energia, a gente precisa de oxigênio. Lembra também que energia tem o nome adenosina trifosfato, ATP. Então, para a fabricação de ATP, a gente precisa de oxigênio. E isso vai acontecer lá dentro das minhas células, numa organela chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria é responsável pela energia, ela é responsável pelo ATP, ela precisa desse oxigênio para fabricar energia, para que os órgãos continuem metabolizando e funcionando. Então, o sistema respiratório, ele vai absorver esse gás oxigênio que está aqui na atmosfera, levar esse gás oxigênio para o interior de todas as células, de todos os órgãos do meu corpo. Eu preciso absorver oxigênio em todos os tecidos, tá? Além de eu fazer tudo isso, absorver esse oxigênio e fabricar ATP, quando a nossa célula fabrica ATP, ela também acaba soltando aí uma toxina, né? E essa toxina faz muito mal para o organismo humano. Então essa toxina, ela precisa sair de dentro, ela precisa ser excretada, tá? E para ela sair, a gente vai ter que também utilizar o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é responsável por absorver o oxigênio utilizado na fabricação de energia e ele também é responsável por soltar o gás carbônico, que é muito tóxico para o organismo humano e foi produto dessa respiração celular, né? Gás carbônico, CO2, também chamado de dióxido de carbono. Oxigênio, O2, certo? Ótimo! Então agora que a gente entendeu, né, a função do oxigênio, porque normalmente a gente fala, não, a gente precisa de oxigênio para viver, mas ninguém entende que o oxigênio é responsável pela fabricação de ATP, de energia celular, né? A gente agora vai entender um pouquinho como é e como está dividida o nosso sistema respiratório, tá? O nosso sistema respiratório vai estar dividido em 3 partes, tá? Então a gente vai chamar a primeira etapa do estudo em sistema respiratório de ventilação pulmonar. A gente vai chamar a segunda etapa do estudo de sistema respiratório de respiração pulmonar e a gente vai chamar a terceira etapa
do nosso estudo de sistema respiratório de respiração tecidual. Então vamos lá, vamos começar a falar dessas 3 etapas. Primeira etapa, ventilação pulmonar. O que é essa etapa? A etapa da ventilação pulmonar, ela é a etapa mecânica. É quando a gente está absorvendo oxigênio através da respiração mecânica e soltando o gás carbônico. Então toda vez que eu inspiro e expiro, eu estou fazendo ventilação pulmonar. Eu estou colocando para dentro oxigênio e soltando o gás carbônico, tá? A segunda etapa aí da respiração, que é chamada de respiração pulmonar, ela acontece dentro do pulmão, numa região chamada de alvéolo pulmonar. O alvéolo pulmonar é responsável pela troca gasosa. É ele que vai lá e absorve oxigênio e solta gás carbônico. Então, é ali que acontece o que a gente chama de respiração pulmonar, troca gasosa, tá? E a terceira etapa, chamada de respiração tecidual, ela é responsável na região onde o sangue já está cheio de oxigênio e ele vai nutrir os tecidos dos meus órgãos com o gás oxigênio, certo? Então a gente dividiu aí o estudo, né, em 3 etapas. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor observando um esquema de sistema respiratório com todos os órgãos que compõem o sistema respiratório. Então vamos lá, dá uma olhada aí. Vamos observar então, pessoal. O sistema respiratório é composto por todos esses órgãos que vocês estão vendo aí no meu lindo desenho. Me contrata para desenhar, inclusive, se vocês quiserem. Mentira. Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar os órgãos que compõem o sistema respiratório pela cavidade nasal. Então, respiração precisa começar pelo nariz, tá? E aqui essa região é a região onde a gente tem pelos e muco dentro do nariz, tá? O ar vai passar pela cavidade nasal e vai chegar na faringe. Olha a faringe aqui. Notem que a faringe, ela é uma região que ela é incomum com o sistema digestório, porque aqui eu tenho a fossa nasal, aqui eu tenho a boca e ambas desembocam na mesma região que é a região da faringe. Logo abaixo da faringe, a gente tem uma cartilagem chamada de epiglote, que é responsável por tampar o espaço da traqueia para que o alimento não caia no sistema digestório. Eu vou falar sobre isso posteriormente, tá? Depois da epiglote, a gente já, nessa região da epiglote, a gente já tem a laringe. Então, faringe, laringe, região onde tem as pregas vocais, epiglote, e aí a gente começa o tubo, que parece um conduíte, chamado de traqueia. Esse tubo conduíte, chamado de traqueia, vai desembocar nos 2 brônquios. Então, eu tenho aqui brônquio e brônquio. Esses brônquios, eles estão envoltos, né, por uma dupla membrana que parece um saco plástico mais fino, obviamente, que está recobrindo essa região, que eu vou chamar de pleura, tá? Ótimo! Seguindo os brônquios, eles vão se ramificando cada vez mais fininhos e vão chegando em raminhos muito finos, que eu vou chamar, esses raminhos muito finos, de bronquíolos. Olha então aqui os bronquíolos, tá? No final de cada raminho, no final de cada bronquíolo, eu tenho os alvéolos pulmonares. Então, se eu der um zoom nessa região final do bronquíolo, eu vou enxergar isso aqui, tá? Eu vou enxergar um alvéolo pulmonar. Então, o alvéolo pulmonar, eles são saquinhos que parecem cachinhos de uva, e esses cachinhos de uva, os alvéolos, eles estão presos aí por vários capilares sanguíneos que vão trazer sangue arterial e sangue venoso, né? E eles vão fazer o que a gente vai chamar de hematose, o que a gente vai chamar de troca gasosa. São os alvéolos pulmonares que vão receber o sangue rico em oxigênio, mandar ele para o coração,
E são também os alvéolos que vão receber o sangue rico em gás carbônico e mandar ele de volta para o pulmão, para fazer o caminho reverso para voltar pelo nariz, tá? Abaixo dos pulmões a gente tem o diafragma, que é esse músculo aqui, ó, responsável por permitir que o seu pulmão se expanda para encher de ar e esvazie o ar para sair o gás carbônico, tá? Do lado dos pulmões a gente tem as costelas, né? Esses amarelinhos aqui são como se fossem as costelas, e os músculos intercostais, que também vão auxiliar nessa respiração, fazendo com que o pulmão encha de ar ou esvazie de ar, tá? O diafragma é aquele músculo que dói quando a gente corre e quer conversar ao mesmo tempo. Está lá na educação física, o professor manda vocês correrem 10 minutos e vocês querem contar sobre o final de semana, né? O que aconteceu no final de semana, e aí tá correndo e falando, não tá respirando adequadamente, tá respirando pela boca, né? Tá aquela bagunça. E aí o diafragma, ele não sabe se ele contrai, se ele relaxa, se ele contrai, se ele relaxa, e aí começa a doer, né? Aí a gente sente aquela dor horrível nessa região aqui, é o diafragma que dói, tá? Ele também é muito importante em impostação de voz, então quem faz aula de canto sabe como esse músculo é importante para que saia aí uma voz bonita durante o canto. Os pulmões são divididos em lobos, ó, a gente tem aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo, então é como se esse cidadão aqui, esse bonequinho, estivesse na mesma posição que eu estou, tá? Ele estivesse virado aí de frente. Bom, esse lado aqui direito, ele é dividido em 3 lobos e esse lado esquerdo em 2 lobos. Por quê? O coração fica nessa região aqui e para o seu corpo abrigar o coração, a gente tem o pulmão um pouquinho deslocado, tá? É por isso que os pulmões ficam mais na região das costas, é mais fácil a gente auscultar o pulmão, né? Nas costas, colocando o esteto nas costas, certo? Muito bem, então agora que a gente viu como é que funciona o esquema, né? Como que é o sistema respiratório humano, a anatomia desse sistema respiratório humano, a gente vai começar a falar de órgão por órgão, tá? E a função de cada um desses órgãos dentro desse sistema respiratório. Então lembra que quando a gente estava mostrando, né, vamos colocar o desenho aí, quando a gente estava mostrando aí o esquema do sistema respiratório humano, a gente percebeu que a respiração começa pelo nariz, né? Então o nariz faz parte do sistema respiratório e é através do nariz que o ar precisa entrar. Então a função do nariz é absorver o ar, né? Absorver o oxigênio que está ali nesse ar, né? E ele tem algumas estruturas muito importantes, né? Dentro do nariz a gente tem pelos e também tem muco, né? Também tem a catotinha ali, tá? Os pelos e o muco servem para filtrar o ar. Então esse ar aqui, ele tá cheio de impureza e essas impurezas podem fazer muito mal à nossa saúde, né? E para que isso não aconteça, né, para que a gente não tenha nenhum problema de saúde, uma das funções é filtrar, retirar todas essas impurezas maiores. Então, quando o ar entra, esses pelinhos já começam a fixar alguns tipos de poeira, né? Ou de qualquer tipo de substância inútil para nossa respiração e o muco gruda essas impurezas, né? E aí depois o muco endurece, forma aí a catotinha de nariz, que o pessoal adora fazer bolinha, grudar embaixo da carteira na escola, né, ou sentir o gostinho. Existem algumas pessoas que elas têm algumas doenças relacionadas ao sistema respiratório porque elas são hiperalérgicas, né? E o que acontece? Acontece também em pessoas que não têm esses problemas alérgicos, tá? Quando o nariz está inalando algumas substâncias e o seu corpo entende que essas substâncias vão fazer muito mal para você, o que o seu corpo faz? Ele produz um monte de muco nessa região e ele entope o seu nariz. E aí o seu nariz fica entupido por uma defesa do seu organismo. O seu organismo entende que assim ele está te defendendo de algum patógeno que poderia entrar dentro do seu nariz, invadir o seu corpo e te matar, tá? Mas o que acontece quando a gente tem esse tipo de mecanismo de defesa, né? Você vai morrer porque o seu nariz entupiu? Não, você vai respirar pela boca. Então a pessoa começa a
respirar pela boca, aquela coisa linda, né? Ficar sempre respirando pela boca, baba no travesseiro, aquela maravilha, né? A pessoa que respira pela boca, ela perde essas defesas que o seu organismo cria, né? Para que você não inale nenhuma toxina ou não inale poeira, né? Então, pela boca, você vai inalar o que tiver no ar, né? Não tá mais exercendo aquela função de filtrar, esquentar o ar, tá? Então, respirar pela boca não é a melhor opção. Além de terem estudos, né, relacionados à respiração pela boca, e aí as pessoas que não respiram direito pelo nariz, elas também têm um déficit na oxigenação do corpo. E quando você não oxigena os seus órgãos de maneira eficiente, você começa a ter vários problemas cardíacos, vários problemas que vão diminuir a sua longevidade. Você vai provavelmente viver menos, porque a falta de oxigenação dos seus órgãos vai fazer com que você tenha um envelhecimento muito mais acentuado do que uma pessoa que respira de uma maneira muito fluida pelo nariz, tá? E dorme bem, e não ronca e todas essas coisas assim, certo? Bom, saindo do nariz, falando um pouquinho dessa região aqui, a gente vai chegar nessa região da garganta, né? Onde a gente tem a faringe. A faringe, ela tá dividindo aí, né, os dois sistemas muito importantes do organismo, que é o sistema respiratório do sistema digestório. Então a faringe, ela ainda é uma região comum entre esses dois sistemas. Mas o que nunca vai poder acontecer é quando você está comendo um alimento cair lá no buraquinho errado e passar para o sistema respiratório. Se isso acontece, você tem um engasgo e é gravíssimo, né? É tão grave a gente ter um engasgo que às vezes a gente está bebendo água e a gente tem um engasgo leve com água e aí parece que a gente vai morrer. A gente sente que a gente está morrendo, porque realmente é muito grave, né? Você está obstruindo a passagem de ar, o ar não está passando, por isso é uma coisa grave. Então, depois da faringe, no comecinho da laringe, que é o próximo órgão, a gente tem uma cartilagem que parece uma tampinha chamada de epiglote. Essa cartilagem, essa tampinha epiglote, ela fecha o canal da respiração quando a gente está engolindo um alimento. E aí, quando ela fecha o canal, o alimento passa direto pelo esôfago e não cai dentro do sistema respiratório. Então, a epiglote precisa funcionar muito bem. Toda vez que a gente está mastigando, a gente vai engolir, a epiglote vai lá e fecha o caminho da respiração. E naqueles segundinhos você não está fazendo troca gasosa, mas você está protegendo o seu sistema respiratório de não ser obstruído por algum tipo de alimento, tá? Ou água, às vezes, certo? Na laringe, a gente tem as pregas vocais. As pregas vocais são preguinhas de tecido, né? E essas preguinhas, quando o ar passa pela faringe, passa aqui pela garganta, essas preguinhas, elas tremem e geram os sons, tá? E aí, dependendo de quantidade de ar ou de como esse ar está passando, a gente vai ter uma musculatura, né, que vai deixar essa região mais rígida ou não, e aí a gente tem um som mais agudo ou um som mais grave. Mas é ali na faringe que a gente tem as pregas vocais, responsáveis pela saída de sons. Olha só que legal, né? A laringe faz então com que o ar passe, então ó, ar passou pelo nariz, passou pela faringe, passou pela laringe e aí ele vai chegar num tubo bem grosso dessa região aqui, chamado de traqueia. A traqueia, ela é um tubo, né, largo, e ela é um tubo cartilaginoso, formado por vários anéis de cartilagem. Ela se assemelha a um conduíte. Sabe aqueles conduítes de construção que você passa os fios dentro, amarelinho? Ela se assemelha a um conduíte, tá? E aí ela faz com que esse ar passe por ela e chegue dentro dos brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. A traqueia, ela é formada de anéis de cartilagem porque se ela fosse um tubo muscular e a gente dobrasse o pescoço, aí esse tubo ia se dobrar também, ia impedir a passagem de ar. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Então, esse caninho, né, de cartilagem faz com que, mesmo que a gente dobre o pescoço, né, dobre completamente o pescoço, ele não
obstrua, né? Ele se movimenta e não obstrui a passagem de ar, tá? Passado da traqueia, a gente então vai ter 2 brônquios e esses 2 brônquios vão se bifurcar em vários canaizinhos que parece uma árvore, né? Parece que a gente tem 2 árvorezinhas, né? Chamadas de bronquíolos. Essa região fica um pouco mais perto das nossas costas, então quando o médico ele precisa escutar, né, se tem algum chiado no seu pulmão, se você tem muito muco, né, ele vai auscultar, né, não vai escutar, ele vai auscultar, e aí ele vai colocar o esteto dele nessa região, porque o pulmão ele tá muito mais pro lado das costas, né, do que nessa região do tórax, porque nessa região aqui a gente tem o coração e isso atrapalharia o médico de chegar no diagnóstico e auscultar melhor o seu pulmão, tá? E aí esses 2 pulmões, eles se assemelham a 2 arvorezinhas. Então a gente tem 2 arvorezinhas que são os bronquíolos. O ar vai passar por ali e aí nessa região a gente também tem vários pelinhos, né? E esses pelinhos, esses cílios, eles também estão ali filtrando o ar, né? Filtrando toda hora o ar. Pessoas que fumam, elas começam a perder esses cílios, né? Elas vão perdendo essa quantidade de cílios e aí elas perdem a capacidade de filtrar melhor o ar, que é uma coisa super importante para que a gente não fique absorvendo nenhum tipo de impureza, certo? Ok. Quando chega nos bronquíolos, o final de cada bronquíolo é formado por um saquinho que parece um cachinho de uva que a gente vai chamar de alvéolo pulmonar. Então, o final de cada bronquíolo tem saquinhos de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares estão presos em artérias e veias sanguíneas que vão fazer a troca gasosa. Então é o alvéolo pulmonar que vai pegar esse oxigênio que eu inspirei e vai passar esse oxigênio através desses capilares, né, para a corrente sanguínea, e é ele também que vai pegar o gás carbônico dos capilares e devolver esse gás carbônico através da nossa respiração para o lado de fora do nosso corpo, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre a primeira aula de sistema respiratório, né? Onde a gente falou a importância de respirar, né? Que é absorver oxigênio, soltar o gás carbônico para fabricar o ATP e sobre todos os órgãos que compõem o sistema respiratório, né? Então, nariz, né? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, pulmão e o diafragma, certo? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre hematose, como funciona essa troca gasosa, como funciona a respiração, a ventilação pulmonar, né? Inspirar e expirar. E vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças do sistema respiratório, certo? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!